E aí, minha turma, vamos embora aprender mais uma aula de peças. Hoje vamos entrar nos recursos. Chegou, galera, chegamos nos recursos. E o primeiro recurso que vocês vão aprender é o recurso base e é o recurso mais cobrado na tua segunda fase em ADM. Apelação. É o primeiro recurso depois de uma decisão, depois de uma sentença. O primeiro. Então, vocês vão aprender aqui comigo rapidinho, relembrar a teoria geral dos recursos que vocês aprenderam na graduação, tá? Na primeira fase também, um pouquinho lá em processo civil. Então, eu vou relembrar com vocês para todo mundo deixar isso em mente. E vou trazer as características, os objetivos, finalidades da apelação, sempre fazendo uma junto com vocês e passando um treino VDC, e esse treino vai ser muito importante. Já prepara teu relógio, porque você vai passar um tempinho aqui comigo, porque é uma peça essencial, então você tem que fazer no final. Combinado? Tá preparado? Tá preparada? Hoje eu não tô com minha garrafa feia, eu tô com uma garrafa mais feia ainda. Gente, vocês se importam com isso? Eu espero que não, tá? Porque o importante é que a gente beba uma aguinha. Então bebe uma aguinha, ó. Oxigena a tua mente, deixa o celular longe, porque eu quero muita atenção de você aqui agora, ok? Vamos embora. Já vou colocar em tela pra você. Deixa eu pegar minha canetinha pra gente começar. Olha só, quero a cor preta. Um pouquinho sobre a teoria geral dos recursos pra gente relembrar, tá? Na teoria geral dos recursos, nós aprendemos que temos vários tipos de decisões, certo? As decisões, elas podem ser uma decisão interlocutória, uma decisão final, que eu chamo de sentença, um acórdão ou uma decisão monocrática. Esses 4 tipos de decisões são decisões, certo? Só que nem toda decisão, por exemplo, é uma sentença. Nem toda decisão é um acórdão. São nomes diferentes para o mesmo objetivo, que é uma decisão. Mas o nome diferente significa alguma coisa. Por quê? Por exemplo, o que é uma decisão interlocutória? Ó, o nome inter significa que eu estou dentro internamente no processo e há uma decisão aqui interna no meio. Não é uma decisão final. Ou seja, na decisão interlocutória, o juiz está decidindo um incidente no processo. Mas essa decisão interlocutória não põe fim ao processo. Tá vendo como é diferente? Então a gente não pode só ler decisão e falar, decisão, sentença, que gera improcedência ou procedência. Não. Cada decisão tem um formato diferente. A decisão interlocutória, ela não põe fim ao processo, por exemplo. Ela decide um incidente no processo. Exemplo, a gente vai ver mais sobre ela. Exemplo, ela decidiu a tutela de urgência que tu pediu. A tutela de urgência não é decidida no final, é no meio mesmo, por isso que a gente pede. É urgente. Então, a decisão de uma tutela de urgência é decisão interlocutória. Tá. E a decisão final, que eu vou chamar de sentença. Aí sim, a sentença, ela põe fim ao processo. É a decisão final. Vi o processo inteiro, analisei, vou decidir. Essa sentença, ela pode ser terminativa, ou seja, ela vai extinguir o feito sem análise de mérito, ou ela pode ser definitiva, extingue o feito com análise de mérito. O que é que eu quero que você aprenda aqui? Que a decisão final, a sentença, ela põe fim ao processo. Acabou-se, o processo foi decidido. É uma decisão que acaba com ele. E um acórdão, prof, o que é um acórdão, que nem tem o nome decisão? O acórdão nada mais é do que uma decisão de um órgão colegiado do tribunal. Por que o nome é acórdão? Porque é uma decisão que passa por um colegiado, não é por uma pessoa só, é um colegiado. Então, se o colegiado toma uma decisão, o nome dessa decisão é acórdão. Pegou? E a decisão monocrática, como o nome já diz, mono, um só. A decisão monocrática é aquela proferida pelo relator do recurso, só ele, um só. Decisão monocrática, tá? A gente vai rever um pouco mais sobre essas decisões, por quê? Porque para cada decisão dessa, cabe um recurso. E é isso que a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje. Hoje nós vamos trabalhar o recurso dessa decisão aqui, ó.
a decisão final, a sentença. Beleza? A gente vai trabalhar isso. Ó, mais um pontinho aqui, tá? A gente tem recursos cabíveis, que são esses que eu falei, contra as decisões, em várias fases. Então, a gente tem recursos cabíveis em primeiro grau de jurisdição, juiz singular ali em primeiro grau. Tem recurso cabível no tribunal. Tem recurso cabível das decisões monocráticas dos relatores. E recurso cabível de qualquer decisão que esteja alegando obscuridade, contradição ou omissão. Então, a gente viu as decisões, para essas decisões cabe recurso, e esses recursos, eles são cabíveis onde? Ó, em primeiro grau de jurisdição, a gente tem o seguinte, da sentença, cabe apelação. Então, quando eu tenho uma sentença terminativa em primeiro grau de jurisdição, ou seja, foi um juiz estadual da Vara da Fazenda Pública que decidiu. Quando eu tenho essa decisão e ela acontece, dessa decisão terminativa, dessa sentença, cabe apelação. É a frase que vai ficar na mente. Da sentença, cabe apelação. Então, é o primeiro que a gente tem em primeiro grau de jurisdição. Ou seja, eu vou mandar para o juiz singular. Eu também tenho as próprias decisões interlocutórias, que acontecem no meio do processo. Qual é o recurso? Das decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento. A gente vai aprender, tá? Nos tribunais, gente, cabe o quê? A gente vai aprender também. Cabe o recurso ordinário constitucional, o recurso extraordinário e o recurso especial. Daqui você já consegue tirar uma regrinha. Tem como existir uma apelação num tribunal? Não. Porque a decisão é uma sentença e não um acórdão. O acórdão vai para o tribunal. Decisões monocráticas dos relatores. Eu tenho agravos, tá? Normalmente o agravo interno, também vamos aprender. E esse aqui, de qualquer decisão, esteja ela alegando obscuridade, contradição ou omissão, é os embargos de declaração. Que é um recurso que nunca caiu, porque ele é muito fácil, ele é muito simples. Eu só estou alegando que naquela decisão tem uma obscuridade, está faltando você apontar isso aqui, veio um errinho de direito material. É o embargo de declaração, mas a gente aprende também porque está no edital, tá? Então, a gente tem recursos cabíveis em todas essas esferas. O que é que a gente vai ver hoje? Essa daqui, tá? Em primeiro grau de jurisdição, mais especificamente da sentença cabe apelação, artigo 1009 do CPC, tá? Vamos ver? Ah, um ponto importante, gente, não tem valor da causa nos recursos, tá? Eu tô recorrendo de uma ação que já existe. Então, o valor da causa vem lá na ação que existe e não no recurso. Não existe valor da causa. Ó, vamos lá. Alguns pontos relevantes que vocês vão usar em todos os recursos praticamente, tá? Porque aqui a gente tá vendo a teoria geral dos recursos. Eu tô passando isso com vocês. Existe um artigo que vocês vão usar sempre. É o artigo 1007 do CPC. O artigo 1007, ele trata do preparo. Vocês não estão acostumados nas outras peças a falar em custas processuais, tem que pagar, nanã. Aqui em recursos é o preparo que a gente tem que pagar. Então, o artigo 1007 diz, olha comigo, que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sobre pena de deserção. Então, o preparo é o que eu tenho que comprovar que eu paguei. Eu paguei o preparo. Claro, se houver indício, né, de gratuidade, de justiça, o preparo não é necessário. É a mesma coisa das custas, só muda o nomezinho. O nome é preparo, tá? Ok, meu povo. Com relação a prazos, prof, o que é que eu tenho? Eu tenho o artigo 219 e 220 do CPC. Ambos vão me trazer duas disposições importantes sobre prazo. O 219 diz que, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou por juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, vocês vão aprender comigo aqui que aqui em recurso, a depender da tua prova, a gente vai ter que fazer um calendáriozinho e fazer um cálculo para chegar na data. Respira, eu sei que vocês são de humanas, mas vai dar certo. E aí vocês já deixam na mente que esse cálculo do prazo para eu poder recorrer, ele é contado em dias úteis. Então, sábado, domingo, feriado, não conta, tá? Ó, aqui o parágrafo único deixa claro que ele se aplica aos prazos processuais.
E o 220, ele traz, né, a suspensão do prazo entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, que é o recesso, né, gente? O recesso aí do judiciário. Então, o que eu tenho aqui no 219, principalmente, os prazos são contados em dias úteis. E o 224 ajuda ainda a fazer essa contagem, porque ele diz que os prazos serão contados, excluindo o dia de começo e incluindo o dia do vencimento. Então, se a decisão sai no dia 25, uma segunda-feira, eu não vou contar esse dia, eu vou excluir o do começo. E aí eu vou contar o prazo. Qual é o prazo, profa? Depende do recurso, tá? Vou chegar lá. E aí eu vou contar esse prazo e vou adicionar um dia ao final, porque eu cortei esse aqui. Eu sei que vai parecer obscuro, mas quando a gente fizer, você vai entender, certo? O artigo 1003, gente, todos do CPC, tá? Ele diz que o prazo para interposição do recurso, ele vai contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria ou MP são intimados da decisão. Como é que eu vou saber, profa? Vem no teu enunciado. O teu enunciado diz que você foi intimado da decisão no dia tal. A partir daí, conta o prazo. E o parágrafo 5º, ele diz, excetuados os embargos de declaração, olha aí, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Ah, agora sim. O artigo 1003, parágrafo 5º, nos diz o nosso prazo. Qual é o prazo dos recursos? 15 dias. Contados em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do final, tá? Então, são 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, que em tempo, quando a gente for trabalhar, eu trago para vocês. Beleza, meu povo? Lindo? Então, bora falar da apelação? Vamos iniciar na apelação. A apelação é o recurso base. Se você aprende apelação, você aprende todos. Vai comigo, presta atenção. Ó, qual é a base legal da apelação? A apelação tem base no CPC, tá? E vocês vão ver que todos os recursos têm base no CPC. A base está no artigo 1009. E o que você vai deixar na mente é: da sentença cabe apelação. Então, como é que eu vou verificar o cabimento? Como é que eu vou saber que isso aqui é uma apelação, profa, que é esse recurso? Procura. Teve uma decisão que foi final. A decisão, ela põe fim ao processo. Então, ela é uma sentença. E da sentença cabe apelação. Profa, mas tem tanto tipo de decisão? Tem, mas aí você vai procurar. A decisão, ela concedeu uma tutela de urgência, profa. A decisão que concede tutela termina o processo? Não. Então não é agravo. Quer dizer, na verdade, então é agravo, não é apelação. Porque é uma decisão interlocutória. Ah, profa, mas tá dizendo que foi uma decisão proferida por um colegiado. Essa decisão proferida por um colegiado é chamada de acórdão. E do acórdão cabem outros recursos, não cabe apelação. Então é isso, da sentença cabe apelação, tá? E como eu disse, a sentença ela pode resolver o mérito ou não. Isso está nos artigos 485 e 487 do CPC, que a gente vai marcar, tá? Olha só, como é que fica a competência no recurso, profa? É o meu grande problema, eu morro de medo, meu Deus do céu. Simples demais. O teu enunciado, ele vai narrar toda a situação, porque já existia um processo lá atrás, né? Então, teve um processo, fulano já foi citado, já discutiram, já apresentaram prova, e o juiz foi e decidiu. Então, ele vai ter que contar, ele vai ter que explicar, senão tu não tem nada para trabalhar. Então, ele vai explicar tudo. E quando ele explicar, ele vai dizer onde é que esse processo estava tramitando. Ele vai dizer que o processo estava tramitando no município Alfa. E aí você sabe, se o processo estava no município Alfa, significa que a comarca Alfa, Vara da Fazenda Pública, Justiça Estadual. Então, se a ação estiver tramitando, por exemplo, por um juiz singular estadual, a apelação vai ser encaminhada para o Tribunal de Justiça. É uma regra, tá? Se você verifica no enunciado, se ele diz para você que estava tramitando no juiz estadual, você vai pegar a sua apelação e mandar para o Tribunal de Justiça. Mas se o teu enunciado estiver dizendo que a ação estava tramitando perante um juiz federal, tu vai pegar a tua apelação e encaminhar para o Tribunal Regional Federal. Então fica mais ou menos assim, ó. Se a ação estava na Justiça Estadual, eu encaminho para o Tribunal de Justiça. Beleza. Se a ação estava na Justiça Federal, eu encaminho para o Tribunal
Regional Federal. Essa é a regrinha da apelação. Pegou, né? Foi. Profa, e se a ação não tiver tramitando perante um juiz estadual ou um juiz federal? Se a ação estiver tramitando perante o Tribunal de Justiça, ou se ele disser que a ação estava tramitando perante o Tribunal Regional Federal, não é apelação. Não é. Porque a apelação ela só funciona se for uma decisão de primeiro grau. Primeiro grau eu só tenho justiça estadual ou federal, então não tem pra onde correr, só pode ser esses dois. Se for o Tribunal de Justiça, o STF e o Tribunal Regional Federal, você já se liga, não é apelação, tá? Isso vai ficar mais claro na sua mente quando você aprender os outros recursos, tá? Os outros recursos que dizem que quando for o Tribunal de Justiça ou o TRF, eles cabem, tá? Mas não é apelação. A apelação ela só vem de jurisdição de primeiro grau. Então, ou vai ser um estadual ou vai ser um federal. Sendo estadual, manda para o Tribunal de Justiça. Sendo federal, manda para o Tribunal Regional Federal. Beleza, meu povo? Pegando? Então tá, vamos lá. O prazo, como eu já mostrei, é o mesmo, 15 dias, tá? A gente comprova o preparo, que tá no 1007 também, que eu já falei, vai ficar tudo marcado. Ponto de atenção. Atenção. Existem diversos remédios, diversas peças que dela cabe, né, um recurso e cabe a apelação. Então, eu já juntei aqui para vocês algumas para facilitar. Então, o artigo 15 da 9.507 diz que da sentença que concedeu ou negar o habeas data, cabe apelação. Isso é óbvio, né? Porque a gente já entendeu o cerne, que uma sentença de primeiro grau que termina um processo, cabe apelação. Mas eu trouxe aqui porque quando cair, por exemplo, na tua peça, narrando que antes tinha sido o habeas data e que o juiz decidiu o habeas data e tu vai fazer uma apelação, tu já sabe que é uma apelação em habeas data. É mais legal. E você vai, inclusive, citar o artigo específico. O 19 da 4717 diz que da sentença que julgar, né, a ação popular procedente, caberá apelação, inclusive com efeito suspensivo. Então, tem também na ação popular. O artigo 14 da Lei 12.016 diz que da sentença denegando ou concedendo o MS, cabe apelação, tá? Então, o que a gente vai fazer? A apelação, o nome iuris é apelação, o nome da peça é apelação. Mas quando for assim, eu souber qual foi a ação que vinha tramitando, eu deixo esse nome um pouco maior. Eu faço assim, ó. Foi uma habeas data, então o nome da peça é apelação em habeas data. Foi uma ação popular? Então o nome da peça é apelação em ação popular. Foi um mandado de segurança? Então apelação em mandado de segurança. Foi uma ação de improbidade? Apelação em ação de improbidade. Pegaram? A gente só vai mudar um pouquinho e deixar perfeito, específico. Igual a gente fazia. Dizia que era uma ação indenizatória com tutela de urgência. Pronto. A gente vai deixar completinho. A gente vê qual foi a ação que estava tramitando e junta no nome iuris. A apelação em mandado de segurança, por exemplo. Tá? Beleza? A gente vai fazer na prática. Como é que fica, gente, a estrutura de uma apelação? É aqui que entra a grande diferenciação de um recurso de tudo que vocês já viram. Por quê? Na maioria dos recursos, e aqui na apelação, nós vamos fazer duas folhas, tá? A gente vai abrir duas folhas, tá? Por quê, profa? Porque na apelação, eu tenho uma folha, que é a folha de interposição. Interposição. E a outra folha é a folha da admissibilidade. Admissibilidade. Então, quando você for fazer o seu recurso, você vai ter uma folhinha só para interpor. Essa interposição é feita perante um órgão X. E depois você vai ter uma folhinha para admissão, para remessa, que é feita perante o outro órgão. Ai, prof, eu vou endoidar. Vai não, olha só. Essa apelação, gente, ela vai ser endereçada ao juízo que proferiu a decisão nessa folha de interposição. Então, a gente vai começar a peça fazendo o endereçamento. Excelentíssimo. Eu vou fazer esse endereçamento para quem proferiu a decisão. Como eu vou saber? O enunciado diz. E a gente já viu que só pode ser o juiz estadual ou federal. Então, na apelação, gente, eu estou pedindo para recorrer, eu estou pedindo para você rever.
Então, eu não vou pegar a apelação e jogar para o Tribunal de Justiça. Ela tem que passar pelo juiz para ele saber que, eita, ele está apelando perante o tribunal. Entendeu? Então, na folha de interposição, eu vou endereçar para o juiz que proferiu a decisão, que vai estar no meu enunciado. Para quê? Para que esse juiz faça a remessa da apelação, certo? Para o adquem, que é o juízo de admissibilidade. Para que ele conheça o recurso, para que ele faça análise do recurso. E aí sim, nessa folha da admissibilidade, é que entra o TJ ou o TRF, tá? Que efetivamente vão julgar, tá, o recurso. Não é o juízo que proferiu a decisão que vai julgar. Ele só vai ficar sabendo, ele só vai receber para poder repassar para o TJ ou para o TRF, conforme o caso. Então, na folha de interposição, ou vai ser para a Justiça Estadual ou para a Federal, conforme teu caso. E aí, se for Justiça Estadual, na admissibilidade vem TJ. Se for Federal, na admissibilidade vem TRF, tá? Vamos fazer na prática que você vai compreender o que é essas duas folhas, tá? Você não vai nem precisar gastar duas folhas na hora da prova, não se preocupe, tá? Então, é assim que fica a estrutura. Um ponto importante é que, originariamente, a apelação ela já tem efeito suspensivo, ela já tem, tá? A não ser que o juiz, na sentença, revogue ou confirme uma tutela provisória. Porque na revogação ou confirmação de uma tutela provisória, na sentença, né, o efeito suspensivo cai por terra. Mas, em regra, a apelação ela já é dotada desse efeito suspensivo. Eu não preciso ficar falando disso, ela já é dotada, tá? Quero abrir o tópico, pode abrir o tópico do efeito suspensivo. Mas ela já é dotada de efeito, tá bom? Vamos lá. Olha aí, agora sim, a estrutura mesmo para você compreender comigo. Então, ó, a gente começa na folha de interposição, faz o endereçamento para o juízo AQO, ou seja, aquele que proferiu a decisão, que pode ser estadual ou federal. Faz a qualificação, como a gente sempre faz, autor, réu, bonitinho. Faz o fechamento. Por quê? Porque a folha de interposição é só para ele tomar conhecimento. Então, eu não vou fazer nada ali, eu vou só colocar o endereçamento, qualificar e fechar. Acabou. E aí, para que eu não tenha que pular de página e perder um monte de linha, eu só abro aqui entre parênteses, igual as 10 linhas que a gente faz. Eu abro entre parênteses, quebra de página. Só para o examinador entender que eu sei que tem que quebrar a página ali e passar para outra. Mas eu não vou perder minhas páginas. A gente sempre fez assim, sempre funcionou. Depois que eu termino essa folha de interposição, é que eu entro efetivamente na folha das razões. E aí eu começo a fazer as razões de recurso, abrindo meus tópicos que vocês estão acostumados. O recurso tem prazo, então eu vou abrir o tópico da tempestividade. No recurso, eu tenho que comprovar o preparo, então eu vou abrir o tópico do preparo. E depois eu entro no de praxe, cabimento, mérito e pedidos. O que é que a gente tem de macete dentro do recurso? É o TPC, minha gente. TPC. Tempestividade, preparo e cabimento. Em todos os recursos, eu tenho esses três elementos. Vou abrir essas três estruturas. Tempestividade, preparo e cabimento. TPC. TPC. Sempre. E depois a gente só abre o mérito e pedidos, que é o de costume, tá? Essa é a estrutura de uma apelação. Não vai ser bicho de sete cabeças, eu te garanto isso. Ó, vamos fazer as marcações e remissões, porque aí a gente já vem treinar para consolidar isso em mente. Vamos marcar e remissionar? Deixa eu sair para tu não printar e eu ficar muito feia. Ó, pega aí a cor dos pedidos e marca para mim, com a cor dos pedidos, o artigo 1003, parágrafo 5º. Por quê? Porque se eu tenho a tempestividade, eu sempre vou falar dela, tá? Então, 1003, 5º. Fazendo já a remissão ao 85 do CPC. Marca também o 1010, inciso 3 e 4. E tchau. Prova porque, meu Deus, é isso que eu tô acostumada a um monte de pedidos. Você vai ver que aqui no recurso os pedidos são assim, ó, petitinhos, só doisinhos bem pequenininhos, vocês vão ver. E aí, com a cor do direito material, você marca o 1009, 1010, o 1012, parágrafo 1º, inciso 5. Pequenininho, né? Pois é. Porque o recurso, depois que a gente identifica, ele é fluido, tá? Os pedidos são pequenos, né? O direito material também, o mérito também, você vai ver. É mais a estrutura, tá? E ela pontua muito, a estrutura pontua, certo?
Combinado? Vamos embora? Vamos fazer dar certo? Pois vamos, gente. Deixa eu sair daqui, porque a gente vai fazer uma peça juntinho. Olha só, vem comigo. Arthur Aguiar, personal trainer, foi atropelado por uma ambulância do SAMU, órgão municipal do município de Teresópolis, quando saía da academia. Por conta do acidente, Arthur quebrou o braço esquerdo, tendo o motorista da ambulância prestado todo o atendimento possível. Arthur propôs ação judicial para obter indenização pelos danos causados pela entidade pública, que foi julgada improcedente, com o argumento de que foi comprovada a ausência de culpa do motorista da ambulância. Também, o município alegou não haver direito de indenização em decorrência de danos morais. Após a decisão, que foi publicada em 20/10/2013, sexta-feira, Arthur procurou você. De acordo com o caso exposto, redija, no último dia de prazo, na qualidade de advogado contratado, peça judicial cabível contra o município para garantir a indenização pleiteada pelo seu cliente. Gente, vamos lá. Vamos fazer aquela nossa leitura. Não consigo ficar aqui, vou ficar por cima, né, gente? Ó, vamos fazer a nossa leitura. Eu tenho a figura de Arthur Aguiar. E aí o caso concreto já tá me contando que Arthur Aguiar, ele foi atropelado por uma ambulância do SAMU. Deixando claro já que o SAMU, ele, né, faz parte do órgão municipal do município de Teresópolis. Então, ó, eu já tenho aqui uma pessoa, Arthur Aguiar, né? Eu tenho o município de Teresópolis, que já começa a remeter justiça estadual, né? Porque é município. Beleza, ele foi atropelado. Por conta desse acidente, ele quebrou o braço e o motorista da ambulância prestou todo o atendimento. Legal. Aí, quando você faz a leitura aqui já calejado, você fala, opa, vou entrar com ação indenizatória, né? Eu aprendi com a PRO, com a responsabilidade civil do Estado, não. Beleza. Só que aí você continua. Arthur propôs a ação. Eita, não é o inicial. Se ele já propôs a ação, meu Deus, o que é que vai acontecer? Porque não é inicial, não é remédio. É aí que você já começa a abrir a mente e falar, opa, isso é um recurso. Então, Arthur propôs a ação para obter indenização. Essa ação foi julgada improcedente, então ela já foi julgada. E o argumento do julgamento foi que, né, foi comprovada a ausência de culpa do motorista. Aqui, gente, ele já está narrando tudo o que aconteceu para você contrapor no mérito do recurso. Porque o recurso, querendo ou não, você está defendendo teu cliente mais uma vez. Você está querendo demonstrar que não, está errado, reveja isso. Por quê? Eu comprovei a ausência de culpa do motorista da ambulância. A ausência de culpa, gente, ela é suficiente para que não haja responsabilidade civil do Estado, por exemplo? Não, né? A responsabilidade civil do Estado ela é objetiva, independente de dolo ou culpa. Agora, a responsabilidade do agente é que, se o Estado quiser ir atrás, depende do dolo da culpa. Mas não é porque o motorista da ambulância não teve culpa que Arthur vai sair no prejuízo. A responsabilidade é objetiva. Opa, já achei um ataque para minha peça. Tá? E também, o município alegou não haver direito de indenização em decorrência de danos morais. Será? Será que o direito de indenização na responsabilidade civil do Estado é só dano material, porque eu quebrei o braço? Será que não tem danos morais? Eu vou procurar, tá? Deixa claro mais uma vez, ó. Após a decisão julgou improcedente. Não foi uma decisão interlocutória, não foi um acórdão, foi uma decisão de um juiz estadual da comarca do município de Teresópolis que deu fim ao processo, dando improcedência. Então, gente, da sentença cabe a apelação. E aí ele fala que essa decisão foi publicada no dia 20 de outubro de 2013, uma sexta-feira. Gente, faz tempo que não cai assim, mas pode cair, como eu disse. Numa apelação, pode ser que a gente precise fazer o cálculo. Então, quando vem assim, dizendo para você a data e o dia da semana, é porque ele quer que você faça o cálculo. Por quê? Qual é o prazo que a gente tem? 15 dias. Então, a gente tem que pegar esse dia 20 e fazer o cálculo.
Agora, em dias úteis, tirando sábado, domingo, feriado, eu vou fazer junto com vocês aqui para mostrar como é, tá? E aí ele faz, de acordo com o caso exposto, redija no último dia de prazo. Ele realmente quer que você faça o cálculo. Se ele não pedisse para você redigir no último dia de prazo, não tem que fazer. Então ele quer que você faça o cálculo dos 15 dias para que você esteja interpondo esse recurso no dia 15, no último, tá? Na qualidade de advogado, a peça judicial cabível contra o município já te ajudou, né? Para garantir a indenização pleiteada pelo teu cliente. Então é isso que tu vai fazer aqui na tua peça, certo? Tá compreendido? Foi. Fica aí comigo, porque eu já passei do meu tempo, que no próximo bloco a gente vai continuar a fazer os cálculos aqui para ver qual é essa data. Fica aí, não foge não.